No último vídeo trouxe para vocês o teste da novíssima APU Ryzen 5 8600G, que vem para substituir a 5600G lançada há muitos anos atrás, trazendo um desempenho bem superior em termos de processamento, em termos de gráficos. Em breve nós vamos ter o comparativo também contra o 5600G. Mas agora é hora de dar um salto, porque existe uma APU ainda mais poderosa. Acharam que aquela era rápida? Imagine a 8700G. Esse Ryzen 7 tem 8 núcleos e 16 threads da mesma arquitetura, por exemplo, ali de um 7700X Zen 4 convencional. Gráfico integrado com 12 unidades de computação de RDNA 3, GPU integrada 780M, que é a mesma GPU que equipa um ROG Ally. Sabe aquele portátil da Asus? Pois é essa mesma GPU. Então você já tira por aí o quão rápido é isso daqui em jogos. Nós vamos dar uma olhada hoje o que ela consegue fazer sem a ajuda de uma placa de vídeo, e se inscreva no canal porque o próximo vídeo é testando as duas APUs em comparação com vários processadores com placa dedicada. E aí, será que isso aqui gargala ou não? Vamos conferir no próximo vídeo. Se inscrevam e bora lá com mais um teste. Então estamos aqui, pessoal, na área de trabalho com a nossa Ryzen 7 8700G, a APU mais poderosa do mercado para PC. Simplesmente nós temos 8 núcleos e 16 threads Zen 4 com um gráfico integrado muito robusto, 780M, que é o mesmo do ROG Ally, conforme eu expliquei para vocês. Aqui você está vendo que eu pré-aloquei 8 GB de memória. É importante porque alguns jogos acabam ficando ruins quando você deixa no automático e vai subindo a quantidade de memória conforme a alocação do game. Então eu quis alocar isso na BIOS, tá? Aqui vocês estão vendo 128 bits, porque eu estou fazendo dual channel, senão seria 64 bits, e 204 GB por segundo. Cara, quando você coloca a memória RAM mais forte, eu estou usando 6.400 MHz, conforme vocês podem ver aqui, ó. Se eu colocar uma de 7000, ela escala praticamente 100%, cara. Então assim, ela vai aumentando a performance linearmente conforme aumenta a memória, porque a GPU é poderosa, cara, poderosa, mas ela é limitada, mesmo em 6400, digo pra vocês que ela ainda tá limitada. Mesmo em 6400, então futuramente eu vou trazer mais testes de memória pra gente ver o máximo potencial que esse monstrinho entrega pra gente. Então os clocks estão aqui, ela não tem suporte de Resizable Bar, placa-mãe utilizada, uma ASRock B650 Pro RS, e bora lá para os testes conhecer a melhor APU que a AMD já lançou no mercado. Bom, começando então os testes aqui, pessoal, atendendo ao pedido de muitos de vocês, coloquei o código Warzone, né, a galera queria ver esse vídeo aqui. Vamos lá, pessoal, testando aqui inicialmente na resolução Full HD mínimo, sem nenhum tipo de ajuste ali de FSR, nada do tipo. Cara, tá rodando bem pra caramba, sem placa de vídeo, tá usando ali, tá vendo, ó? Cerca de 4.500 MB de VRAM, que é a memória RAM do sistema, tá? 14 GB de memória RAM. Frame time estável, né? FPS médio ali muito bom, acima de 60 quadros, Full HD mínimo, sem dor de cabeça, tá? Até uma observação que vocês estão percebendo, a temperatura do CPU tá muito baixa, cara. A GPU tá um pouquinho mais fria que o CPU, né? Eles estão dentro do mesmo pacote, do mesmo chip, então isso às vezes acaba ficando muito parecido. E no teste do 8600G estava um pouco mais quente, era um erro na métrica, porque são CPUs que acabaram de ser lançados, às vezes acontece de ficar com algum bugzinho. Essa aqui é a temperatura certinha do processador. Vocês estão vendo que ele é surpreendentemente frio. E uma dúvida que muitas pessoas também tiveram no último vídeo, esse consumo dos CPU e GPU é unificado, pessoal, não é que está consumindo 65 um, 65 outro, não. É 65 tudo, o processador com o gráfico integrado. Você vê que isso daqui é impressionante. Estamos rodando o Warzone com apenas 65 watts, dessa forma que vocês estão vendo. E aí, eu não parei por aqui. O que eu fiz? Bom, dá pra gente melhorar um pouquinho. É um jogo competitivo, a galera gosta de rodar com um frame rate maior. Então o que eu fiz? Eu peguei e coloquei esse jogo com o FSR 2 ligado no modo qualidade. Assim a gente vai ter um FPS maior e não vai perder ali muitos detalhes visuais em relação as texturas, que às vezes dá uma reduzidinha na qualidade. Mas cara, tá aí, ó. O frame rate foi para 80 e pouco, bem tranquilo de jogar. Fiquei ali uns 5 minutos jogando, consegui matar inclusive, joguei de boa, cara, de boa, sem grandes dificuldades, tá? Com um frame time bastante estável, e isso abre uma possibilidade, eu não sei de repente agora como vão ser os preços no Brasil, porque isso também
é algo que a gente tem que avaliar depois, né? A gente ainda não tem um lançamento oficial no Brasil, estou recebendo acesso antecipado isso daqui, mas de acordo com o preço pode ser interessante, cara, de repente comprar uma placa A620, né? Colocar uma APU dessa e esperar futuramente para fazer um upgrade de placa dedicada, né? E é o que eu vou responder no outro vídeo. E esse jogo também tem o FSR 3, tá? Apesar do FSR 3 não ser exatamente muito recomendado para jogos assim, multiplayer online, porque ele vai introduzir uma certa latência, né? Cara, eu consegui jogar. Eu consegui jogar e matar também. Você vê que o frame rate vai para casa dos 125 quadros, que é inacreditável para uma APU, cara. Eu tô em Full HD com o FSR 3 ligado no modo qualidade. Matei um carinha ali, mais pra frente eu consigo matar um outro ali também, sem dor de cabeça, cara. Mesmo com o FSR 3 supostamente introduzindo latência, isso de fato acontece. Mas, cara, rodamos Warzone de boa numa APU. E isso é uma coisa que você não ouvia falar o tempo todo, né? As APUs até então não tinham condições de rodar com a força que nós estamos apresentando aqui. Vamos agora para Assassin's Creed Mirage, ele foi lançado há pouco tempo atrás, nós estamos rodando aqui no Full HD mínimo, tá? Sem FSR, escala de resolução 100%, sem aquele modo de ajuste de resolução dinâmica, então é Full HD mesmo, que é a resolução mais popular. Cara, para quem busca um preset onde você vai fazer 60 quadros, tá? Esse é um preset que dá para você manter, cara, e é surpreendente a gente ver um gráfico integrado rodando nesse nível de desempenho aqui, cara. A vantagem de uma APU dessa, por exemplo, em relação a uma GTX 1650, a placa de vídeo vai consumir 75 watts só ela, né? E aqui você tem, como vocês estão vendo, 64 ela, o gráfico integrado, mais o processador. Fora que eu posso alocar mais VRAM, que é uma coisa que na 1650 você não tem como fazer, são só 4 GB de memória, se precisar mais, busca da memória do sistema, normalmente não fica tão bom, dependendo do jogo. E você tem aqui uma liberdade para de repente até fazer um overclock, ajustar o Infinity Fabric, aumentar a frequência da memória via overclock, também fazer overclock na própria iGPU, são coisas que eu vou fazer em próximos vídeos. Então assim, cara, para quem busca um FPS próximo de 60, perfeitamente jogável, estável, achei bem interessante ver o Mirage, que é o Assassin's Creed mais recente da franquia, rodando numa APU. Já pensou lançar um 8900G, alguma coisa do tipo? E já pensou futuras APUs até com cache 3D, cara? Nossa, seria sensacional o negócio, cara. Embora aí teria que ser feita uma alteração na arquitetura, porque aqui é um chip monolítico, né? Mas enfim, e aí eu fiz um outro preset focando em qualidade, porque queira ou não, esse jogo ele também tem um apelo mais visual ali em relação... Porque não é um jogo online exatamente, então o que eu fiz? Eu coloquei no Full HD, dessa vez setando nos gráficos no alto. Pois é, cara, gráficos alto. E tá fazendo um frame ratezinho legal, cara, 45, 44, pra quem não liga muito pra FPS, até uma observação, eu zerei o Assassin's Creed Odyssey uma boa parte do tempo jogando a 30 quadros, que eu tinha meu PC Mini TX com uma 1060 de 3 GB, e ela não tinha condições de rodar com gráficos muito pesados, então eu fazia o que? Eu travava a 30 para ficar mais estável e fiz mais de 100 horas no Odyssey, jogando tranquilamente. Então é uma questão de costume, eu não quero impor que você deva fazer isso ou aquilo, você escolhe como você roda. O bonito do PC é justamente isso, é você poder alterar de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu gosto, tá? Então, ó, gráficos mais bonitos, texturas, sombras, iluminação, com frame rate ainda ok, ainda decente. Eu achei bem interessante de ser feito dessa forma, e você pode escolher qual que fica melhor para você, ok? Seguindo aqui agora, pessoal, com o Plague Tale Requiem. Esse é um jogo bastante pesado, então a gente já teve mais dificuldade para rodar aqui. Eu coloquei em Full HD médio com a opção de upscaling do próprio jogo, não é um FSR nem DLSS, é um upscaling nativo, no modo qualidade, para manter pelo menos 30 quadros nas cenas mais pesadas. Aonde esse jogo tem as cenas mais pesadas? Nos momentos que aparecem os ratos, nos momentos de vegetação com muito vento, que a vegetação fica se mexendo, em grandes cidades, como é o caso onde eu estou aqui. Então assim, a gente ainda consegue manter 30 quadros, tá? Esse jogo de fato é pesado, se você colocar aqui uma RX 580, ela vai entregar um desempenho um pouco acima disso, mas não tão acima, uma 1650 fica até inferior em relação ao que a gente está vendo aqui. Então assim, nós temos um gráfico integrado rodando no nível de uma placa dedicada, tá? E isso é realmente bem interessante, especialmente se o preço dessas APUs forem baixos no Brasil. A gente espera para ver como é que vai ser
ao longo da semana, que deve ter algum tipo de notícia acerca de pré-venda no Brasil, e, enfim. E também que as placas-mãe e DDR5 caem. Imagino que quando a Intel lançar a 15ª geração, que deve vir só com DDR5, né, por ser líder de mercado, as memórias devem começar a dar uma melhorada, porque DDR5 ainda é um pouco mais caro, mesmo 2 anos depois do lançamento dos Ryzen 7000, tá certo? Então rodando bem assim, estável, 30 quadros, aí é questão de gosto, dá para você ajustar, colocar no mínimo, ajustar o upscale ali, trabalhar no Fluid Motion Frames, caso você queira fazer 60 quadros com essa APU nesse game aqui. Rodei o Power Word também, que é um jogo que está fazendo muito sucesso na Steam, rodando aqui em Full HD mínimo, e também serve como uma comparação com o 8600G, porque lá a gente estava fazendo ali, vamos lá, 45 quadros, 44, que a gente está fazendo 54, 53, então você vê, é uma diferençazinha interessante. Você tem aqui 12 Compute Units versus 8 de lá, então existe um aumento de performance natural, porque é uma GPU mais poderosa, mas o overclock na 8600G pode fazer com que ela alcance o desempenho da 8700G. Esse é um detalhe bem interessante que eu vou explorar em futuros vídeos através do overclock. Então assim, o frame time não tá lá essas coisas, não tá tão estável assim. Eu não sei se o jogo tem uma otimização muito boa ainda, não joguei muito, mas rodando, cara, com FPS próximo de 60 quadros, cara. Tem margem para você ajustar ainda, trabalhar com resolução ou trabalhar com foco em gráficos, porque o gráfico aqui no caso está no mínimo. Acredito que quem está se divertindo com o jogo não está se preocupando tanto com o FPS, sim, mais com a diversão, porque o jogo aparentemente é bem divertido mesmo, tá? Então um pouco da experiência aí do Power World. E caso vocês queiram ver mais testes, pessoal, vamos ter vários vídeos aqui no canal com essas APUs ainda, deixe nos comentários. Eu estou lendo todos os comentários e respondendo na medida do possível, tá certo? Seguindo aqui agora, pessoal, para o Cyberpunk 2077, rodando no preset Full HD, mínimo com FSR2 no modo qualidade. Também serve como uma comparação com a 8600G, que estava fazendo aqui por volta de 45, 47, 48 quadros. E aqui nós estamos fazendo quase 60 FPS, galera, 60 FPS no Cyberpunk, um jogo pesadíssimo, um jogo que tem várias tecnologias novas, tudo bem, é no mínimo, não estou usando Ray Tracing, mas cara, eu estou jogando com um gráfico integrado. Há 2 anos atrás, quando esse jogo lançou, você imaginaria que uma APU faria 60 quadros em Full HD, do jeito que está aqui? Olha o gráfico do jogo, mesmo no mínimo, é um gráfico bonito. Isso daqui é sensacional, cara. A possibilidade de você montar uma máquina ultra compacta só com uma APU, sem usar uma placa de vídeo, e poder rodar um jogo desse aqui é muito interessante, cara. Então, e ainda tem muito a ser explorado em termos de ajustes finos na BIOS, ajustes de overclock, coisas que dá para potencialmente subir essa APU ali a níveis que você possa dar até no médio, de repente beliscando alto ali em 30 quadros, tá? Eu fiquei bem feliz de ver isso aqui rodando com esse frame rate, cara. É muito interessante ver o salto que essas APUs deram em relação às suas antecessoras. Foi um salto tão grande e não é apenas o que a gente viu entre Zen 3 e Zen 4, porque lá na 5700G, por exemplo, nós tínhamos uma arquitetura antigaça de gráfico, GCN. E aqui você deu um salto, saiu de GCN para RDNA 1, 2, 3, foi direto para 3, cara, pulou 3 gerações de gráficos da AMD. E isso é muito interessante. Bom, então você vê aí, ó, a jogatina durante a cidade, mantendo o frame rate bem próximo de 60, com uma estabilidade muito boa, temperatura da GPU 47 graus, cara, baixíssima, CPU em 58, um pouco mais quente, ambos consumindo 88 watts, num cenário de testes mais pesados, tá? Porque esse é o caso aqui, que é um teste bastante de estresse, porque usa bastante processador e bastante placa de vídeo. E até essa observação, porque como nós temos 8 núcleos, a gente tem mais margem para trabalhar no sistema. E essas APUs, elas não são interessantes apenas para jogos, mas para máquina virtual. Você imaginou você ter 8 núcleos de Zen 4 com um gráfico integrado desse nível em máquinas virtuais? Para quem trabalha com workstation, você consegue alocar um poder gráfico muito bom para cada uma das instâncias. São muitas possibilidades, dá para ser feito com isso daqui. Agora eu testei o CS2 também, e também serve como uma comparação para o 8600G, porque lá a gente tinha feito aí por volta dos 140, 130, 145 FPS, que está fazendo 190,
Então assim, o desempenho muito bom, tá? Dá para rodar o game tranquilamente. No CSGO provavelmente a gente faria aqui uns 350 FPS, porque lá é mais leve, agora foi aposentado, só tem o CS2, né? Mesmo passando no meio da smoke ali, ó, perfeitamente estável, cara. 64 watts, destaco aqui o consumo da APU muito baixo, cara, para você fazer esse nível de desempenho que você está fazendo. Ela fica dormindo ali, né? Você vê que não está utilizando toda a GPU, todo o CPU, né? É uma limitação possivelmente por conta do cache L3, a gente vai abordar isso nos testes de placa dedicada, tá? De fato essa APU ela tem um cache L3 reduzido em relação ao que nós temos ali em um 7700X, mas ainda assim são núcleos Zen 4 que tem um bom desempenho, tá certo? Rodando bem, sem grandes novidades. Eu fiz um teste extra, pessoal, em emulador, que é um cenário onde as pessoas também gostam de ver. Eu peguei aqui o emulador Cemu, que é apenas um disclaimer aqui, tá, pessoal? É apenas um teste de um jogo, tá? Então não recomendo que ninguém faça isso. E aqui vocês estão vendo, cara, pô, rodando ali o Mario 3D World do Nintendo Wii U, 60 quadros estável, cravado com o V-Sync. Não tem por que ficar rodando isso aqui a 80, variando 90, 60 FPS fixo, tá? Você vê que a APU fica extremamente fria, ela tá ali em 30 graus, cara. 30 graus a GPU porque ela tá sobrando demais aqui, tá? Como é um jogo já antigo, né? Não há um esforço muito grande dela. Até uma APU mais simples, ali um 8300G, conseguiria rodar isso aqui tranquilamente. Aí você começa a imaginar aqueles emuladores mais poderosos, do Switch e tal. Cara, desempenho OpenGL, muito bom, funciona perfeitamente, tá? Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um breve vídeo e agradeço a todos vocês que estão acompanhando essa minissérie aqui no canal, porque são processadores que realmente vieram bem interessantes. Quando teve o lançamento das primeiras APUs da AMD, 2200G, 2400G, o desempenho estava terrível. Era muito stutter, muita má otimização, tinha placa-mãe que nem funcionava direito. E aqui, cara, veio redondinho. A AMD aprendeu a fazer APUs bem poderosas e otimizadas, e aqueles fantasmas do passado de má otimização estão chegando ao fim com essas novas gerações da AMD, especialmente a partir do Ryzen 3000, ficou bem redondinho. Essas novas APUs estão redondas e funcionando bem. Resta ver o preço no Brasil. Lá fora essas APUs estão precificadas ali na casa dos 200 até uns 300 e poucos dólares. O Brasil tem sua própria realidade, às vezes as coisas não fazem muito sentido, precisamos aguardar para ver. E o custo-benefício em relação a uma plataforma, por exemplo, Ryzen 5000 mais uma 1650, pode ser interessante, visando o longo prazo, visando futuros upgrades, tá? O que pega ainda é a placa-mãe, porque mesmo uma A620, quando aparece ainda é muito cara, que fica um pedido para que os lojistas, para que os distribuidores tragam mais placas, porque está faltando demais placa M5 no Brasil. DDR5 ainda não tem tanta opção, tá? Às vezes você não acha kits de 8 GB com facilidade, tem que comprar só os kits de 16 que acabam saindo mais caro naturalmente porque é mais memória. Uma observação importante, pessoal, façam dual channel, tá? Não use a APU com um único módulo DDR5. Ah, Lucas, está muito caro, eu vou economizar. Cara, você vai capar o desempenho, posso falar para você tranquilamente 50%. 40%, 50% a menos de desempenho que vocês estão vendo aqui, tá? Teremos esse teste para mostrar para vocês os números puros, tá? Em breve, como vocês estão vendo, trata-se de uma minissérie. Bom, é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Hoje os testes das 8700G, a APU mais poderosa do planeta para desktop, tá? O futuro, será que vai ser só gráfico integrado? Bom, tem que evoluir muito ainda, mas olha, já é um futuro promissor com essa APUzinha aqui, imagina as próximas, hein? No próximo vídeo eu vou trazer testes com placa dedicada. A gente vai colocar a 8600G, 8700G do lado do 7800X 3D do Core i5, tá? Do 5800X 3D com placa dedicada. Imagine que você comprou, Lucas, não vou comprar placa de vídeo agora, vou em APU. Mas futuramente eu quero fazer upgrade. E aí? Vai gargalar ou não? Nós vamos descobrir no próximo vídeo. Enquanto isso, se inscreva no canal e acesse os grupos de promoções para ficar de olho quando essa APU chegar no Brasil e quando tiver cupom de desconto para ela. Até o próximo vídeo, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Lucas aqui do canal Preparaio Hardware. Tchau.